Olá, jovens dentistas. Aqui Christian Coachman falando de volta com o YoaCast, o podcast que traz as melhores mentes da odontologia mundial, trazendo as receitas para você criar a sua receita de sucesso. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, um profissional dentista, professor de extremo sucesso, alguém que eu admiro muito. Temos várias colaborações e vamos conversar com o professor Newton Sesma sobre a carreira acadêmica. Vale a pena? Não vale a pena? Quais são os sacrifícios? O que ele tem que abrir mão? O que significa ser um profissional de sucesso dentro da carreira acadêmica? Enfim, tópicos extremamente relevantes para todos os jovens dentistas ou dentistas ou estudantes próximos a se formarem. Eu sei que a odontologia hoje traz diversas possibilidades de profissão dentro da profissão, e a carreira acadêmica, a carreira de professor, professor, quando eu digo professor, professor de verdade, professor de faculdade, né? A profissão, o trabalho de pesquisador, o trabalho de publicador, de autor, né? Todo esse pacote de trabalhos que podem ser extremamente prazerosos para aqueles que fazem direito e fazem da forma correta. Então, estamos aqui hoje com um dos grandes nomes, no meu ponto de vista, do universo acadêmico brasileiro hoje. A gente sabe que a odontologia brasileira é uma odontologia extremamente reconhecida no mundo todo. E, principalmente, apesar de do Brasil ser o Brasil e os órgãos públicos nem sempre apoiarem as faculdades como deveriam, e pesquisa e tudo mais, o Brasil continua vivo aí e tem uma odontologia acadêmica, eu diria, extremamente forte, e o Newton Sesma é um dos principais nomes do mundo acadêmico da odontologia brasileira. Então, Newton, obrigado. Primeiro, obrigado pela nossa parceria de tantos e tantos anos. O Newton, na verdade, foi meu professor, foi meu contemporâneo na USP, depois foi meu professor na USP, depois foi meu aluno na DSD e depois foi meu parceiro nas maiores publicações que a gente fez de odontologia digital e de digital smile design. O Newton, com a equipe dele, foram meus parceiros nessas publicações. Logicamente, o Newton publicou muito mais além do que digital e DSD, e ele vai contar um pouco dessa história aqui também. Então, Newton, obrigado pela parceria, obrigado pela amizade. Muito bom tê-lo aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Christian. Prazer é todo meu. A satisfação estar conversando aí com os jovens dentistas, com os colegas profissionais aí de todas as áreas do Brasil e do mundo, contar um pouquinho da nossa parceria, da minha experiência acadêmica. Tenho certeza que vai ser de muito interesse aí para o pessoal que está ouvindo. Se você estivesse falando com um jovem aluno que está no último ano de faculdade, pensando, ou até a carreira acadêmica, quais são as características que você acha que você quer enxergar num jovem profissional que você acha que vai ter sucesso na carreira acadêmica? E quais são as características que você acha que te mostrariam que essa pessoa deveria buscar um outro caminho e não a carreira acadêmica? Legal, legal falar sobre isso. Eu acho importante mencionar que, paralelamente à carreira acadêmica que eu venho desenvolvendo há quase 30 anos, eu continuo sendo clínico. Então, esse acho que é um ponto que me fez conseguir conciliar e aproveitar os benefícios dos dois lados. Vou falar sobre as características da carreira acadêmica, mas uma delas, que eu considero extremamente relevante, é manter a conexão com a vida clínica. Então, Mundo clínico. essa é essencial. Então, para quem, pro dentista que está recém-formado, ou para o estudante que está no último ano, ele tem que entender que ir direto para a vida acadêmica e se afastar da vida clínica, talvez
não traga os benefícios que a carreira acadêmica pode trazer. Existe algum cenário que isso valeria a pena, que faria sentido? Ou você acha que todo professor de faculdade deveria investir um tempo também no trabalho clínico? Olha, é difícil conciliar as duas coisas. Então, eu diria que um primeiro fator para quem quer conciliar os dois é ter uma determinação muito grande, ter uma disposição muito grande para poder conciliar essas duas vidas simultaneamente. Mas sim, existe um cenário em que o profissional não se enxerga muito bem na clínica, no trabalho com o paciente, e a carreira acadêmica pode ser uma boa oportunidade. A ressalva que eu faço, o ponto importante aí é ele ter uma equipe. Então, se ele vai trabalhar na vida acadêmica e não vai estar diretamente conectado à clínica, que ele tenha na equipe dele, na equipe de professores, gente que traga Uhum. esse olhar clínico, para que tenha relevância o que ele vai Sim. fazer na vida acadêmica. Então, veja se você concorda comigo. Se eu pudesse dividir a carreira acadêmica em três grupos distintos, né? Eu vejo que existe Uhum. uma carreira acadêmica extremamente política, né? Tem gente que vira Sim. político da odontologia, Uhum. e aí as habilidades necessárias são bem distantes ou distintas da habilidade Uhum. clínica, né? Certo. Existe uma Uhum. carreira acadêmica muito voltada à pesquisa, né? Correto. E as pesquisas, muitas vezes, a ciência básica, que não são pesquisas clínicas, são Uhum. pesquisas relacionadas à ciência básica e extremamente importantes, fundamentais, Uhum. desenvolvimento de produtos e materiais, Uhum. e isso tudo talvez também não precise tanto do aspecto clínico. Uhum. O problema que a gente vê é que existe muito professor dando aula de tópico clínico que não Uhum. é, que não tem Uhum. a experiência clínica, né? E Sim. aí eu acho que nesse ponto, ou você cria esse paralelismo que você fez tão bem, né? Uhum. Ou você cria uma equipe que vai fornecer os dados clínicos e o conteúdo clínico para você poder passar para os alunos. Concorda com essa Concordo, concordo divisão? completamente, completamente. As duas finais aí, que são o pesquisador de áreas básicas e o professor que está voltado a áreas clínicas, esses realmente podem trabalhar juntos, desenvolver ao longo de toda a carreira uma parceria. A outra categoria que vão ser os gestores, eles também precisam estar conectados com a vida clínica. Sim, Não na prática clínica, mas o que está acontecendo no mundo clínico. Porque senão eles estão fazendo uma gestão, dando um sim. direcionamento que está em desacordo com o mercado de trabalho, com as novas perspectivas. Então, também precisa estar com um olhar nessa área. Provavelmente presenciou 30 anos já como professor na USP, Uhum, que é considerada uma das melhores do Brasil, se não a melhor do Brasil, uma das melhores da América Latina, se não a melhor da América uhum, Latina, uhum. incluída entre as melhores do mundo. Você Sim. provavelmente presenciou durante esses 30 anos esses três problemas, né? Gestor sem Uhum, conexão com a odontologia, uhum, clínica, uhum, professor, pesquisador, sem conexão uhum. com o universo da Sim, realidade clínica, e o sim, pior de todos, que é o professor clínico sim. sem conhecimento e habilidade clínica também, né? Então, infelizmente, a faculdade tem tudo isso. Por isso que os professores que mantêm essa habilidade clínica acabam se diferenciando, né? Sim, essencial que é, todas essas três posições dentro da vida acadêmica estejam conversando, estejam sintonizadas no mesmo objetivo. Uhum. Então, vivi isso, vivenciei isso dentro da FOUSP, em outras instituições particulares, no mundo inteiro, tá? Não é uma questão de Brasil. No mundo todo a gente vê uma certa polarização. E uma das características que permite ter uma carreira acadêmica bem sucedida para quem escolher um desses caminhos é ter essa penetração, essa capacidade de comunicar com os outros profissionais que fizeram escolhas diferentes, mas que em algum momento precisam estar próximos, precisam enxergar por o mesmo objetivo. Então, essa é uma característica que eu acho extremamente
relevante na vida acadêmica. A gente pensa vida acadêmica, pesquisa, vou dar aula. Não, é essa capacidade de socializar, de integrar, de se comunicar bem Uhum. com os outros profissionais. Isso faz toda a diferença. E como que você, no teu caso, como que você manteve esses dois lados do seu trabalho, né? Quais foram as estratégias e os acertos aí, durante a sua carreira e os erros também que você acha que Sim, poderia ter feito diferente? sim. A gente vai aprendendo com os erros. Então, errar faz parte. Isso é uma mensagem também que eu passo para os mais jovens que têm medo, às vezes, de iniciar numa carreira, de dar um passo, seja na carreira acadêmica ou clínica, tem que ter a coragem de errar, entender que esses erros acontecem, aprender com eles, superar rapidamente e continuar olhando para o próximo passo. Então, independente de identificar qual foi o erro, foram vários ao longo da carreira, coisas que poderia ter feito diferente, caminhos que poderiam ter sido diferentes. Eu acho que o que fez com que eu prosseguisse e perpetuasse nessa carreira foi a capacidade de superar um erro que acontece, entender, Uhum. aprender com ele e seguir adiante para o passo seguinte. Melhores sugestões que você daria para você mesmo, jovem, nesse caminho da carreira Uhum. acadêmica especificamente? Tem muita coisa que a gente, se pudesse voltar lá atrás, faria diferente, eu faria de novo. Eu vou começar pelo faria de novo, tá? Faria de novo é uma coisa que é marcante. Uhum. Um exemplo até nosso aqui, um exemplo nosso eu, você e outros colegas que formamos um time aí nessa parceria acadêmica voltado para pesquisas. A gente tem que entender que num determinado momento da carreira, e aí estou voltando lá para trás, às vezes a gente tem que aceitar não querer ser o protagonista, tá? Então, eu voltando à história de um time, uma equipe, onde tem lá o craque do time, tem o centroavante, em algum momento você tem que aceitar jogar na ponta direita, na lateral direita, para fazer parte dessa equipe. E aí você vai aprender com os outros que são mais craques que você. Então foi Uhum. mais ou menos assim que eu comecei na vida acadêmica. Eu não comecei querendo dar aula, aparecer num congresso ou publicar um artigo internacional. Não, eu fui tentando entrar em equipes, em times que tinham pessoas que eram meus mentores ou que eram exemplos que eu gostaria de seguir e jogando lá na lateral direita. Então, no nosso caso especificamente, eu lembro que você com grandes habilidades de comunicação, de palestrante, speaker, outros profissionais com habilidades clínicas, e aí eu enxerguei como uma possibilidade de eu colaborar a questão de escrever artigos científicos, que era uma parte mais difícil de desenvolver, né? Um trabalho árduo e que fez com que eu pudesse fazer parte dessa equipe e aprender todo mundo junto, né? Então, isso acho que foi uma coisa a ser ressaltada. E a gente ter essa habilidade política, essa habilidade de relacionamento, essa postura, de humildade inteligente, né, de se Uhum, colocar como um, um assessor no processo, né, como um auxiliar do processo no início, uhum, conquistar pessoas chaves e, principalmente, esse tópico se torna relevante no mundo acadêmico, que aí a exatamente. politicagem é multiplicada por 1000, né? E às vezes Sim. muita gente boa desiste da carreira acadêmica Uhum, uhum, porque não tem estômago, né, para aguentar essa politicagem, ter a paciência, né? A sim. paciência de ir plantando as sementes e entendendo que as pessoas que estão lá já estão lá não sei quanto tempo, Uhum, entender a limitação das pessoas que já estão lá no departamento, uhum, na faculdade, e ter essa paciência para ir jogando com as situações e ganhando a reputação, porque a faculdade não tem atalho, né? Diferente do mundo uhum.
privado, do negócio, que você dá uma acertada, em 3 anos você está explodindo, mas do jeito que sim. você toca, você também cai e Uhum. se torna relevante, se torna irrelevante. O mundo acadêmico é uma coisa paulatina, né? Fala um Sim, pouquinho dessa estratégia a longo prazo, né? Você tem que ter essa paciência. sim, sim. Você É um tem, plano, é um plano de carreira mais longo. É um plano de carreira longo em que você tem que ter diplomacia. Acho que essa seria a palavra diplomacia, essa é a para não palavra. misturar com a politicagem que a gente É, relaciona com política nacional. diplomacia. Diplomacia. Eu acho que essa é uma característica que o jovem que quer seguir essa carreira acadêmica, ele precisa ter diplomacia, ele precisa ter humildade, ele precisa ter muita determinação, Uhum. consistência, porque se a carreira é longa, Consistência, é. tem que ter consistência todo ano e vai passando o tempo e você subindo um degrau de cada vez. Então, essas são características para a vida toda, mas para a Uhum, carreira acadêmica, elas são essenciais. uhum, Elas realmente, sem elas, não dá para seguir adiante. uhum, uhum, Mas eu vejo assim a carreira acadêmica como uma possibilidade de um aprendizado continuado. Para uhum, quem gosta de estar continuamente aprendendo e se aprimorando, nada melhor do que você poder estar numa carreira onde você vai estar ganhando o seu salário honestamente e aprendendo continuamente. Esse, uhum, para mim, é o meu maior incentivo, é estar sempre evoluindo, sempre aprendendo, e isso, a educação continuada, né, sim, é sim, que permite isso, e a faculdade te obriga, ela me uhum, obriga a estudar continuamente, me obriga sim, a estar crescendo. Então, uhum, esse é o lado positivo e animador dessa carreira. sim, Acho bem sim. bacana. Agora, a faculdade de odontologia, teoricamente, nos prepara para ser clínicos, né? A gente Uhum, aprende a ser clínico, aprende a ser dentista, e a carreira acadêmica exige outras habilidades, né? Habilidade de uhum, comunicação, habilidade de professor, de ensinar. uhum, Ah, isso tudo, ah, você sempre foi apaixonado por ensinar, você sempre gostou de ensinar, uhum. como que você se preparou para virar um excelente professor? Fez alguma coisa, a coisa aconteceu naturalmente? Porque se você Aham, não é um bom uhum, comunicador das sim. suas ideias, Uhum. fica difícil a carreira acadêmica, né? Exato, concordo completamente. E, de novo, a gente tem o perfil pesquisador, aquele cara que vai fazer as pesquisas e vai se comunicar por escrito, os artigos Hum, científicos vai ser a forma de comunicação, e o professor que vai dar aula, passar as suas ideias na sala de aula, nas palestras. E, novamente, para o jovem, eu tive que aprender muito praticando, tá? Então, falar, eu não levo jeito para coisa, eu não tem problema, dá para desenvolver e vai desenvolver. Então, eu não era um bom professor, eu não sabia dar aula, tinha habilidades reduzidas de comunicação e novamente, com humildade para entender essa limitação hum, e consistência para ir praticando continuamente, a gente vai se aprimorando até naquilo que a gente não é bom no início. E uhum, está tudo uhum, bem, não precisa ser bom já logo recém-formado. Vai uhum. melhorar com o tempo. Mas voltando naquela pergunta inicial minha das Aham, qualidades, se você tivesse sim. que escolher um Uhum, sucessor agora, né? aham, Quais seriam as qualidades que você gostaria de ver num jovem de 22, 23 anos, terminando a faculdade ou recém-formado, que sim. você gostaria de ver para você falar, essa pessoa tem potencial no mundo acadêmico? Tem Uhum, um pacote aí de... Você já falou algumas coisas aí. aham, aham. Sim, acho que tem algumas Humildade, paciência, características. Aham, diplomacia, sim. vontade de aprender a se comunicar. Sim, ó, o foco. Então, ter foco, ter objetivos bem definidos é muito importante. Então, qualquer carreira que decida seguir, e na carreira acadêmica não é diferente, precisa ter um foco, mentalidade forte, aquele pensamento positivo, capacidade de superação, né, que estão chamando aí de resiliência. Enfim, tem algumas palavras bonitas que estão usando ultimamente Uhum, para dar essas características, mas o ponto não é, é enunciar ou listar essas características, é colocar em prática. uhum, Então, eu acho que o profissional que
desenvolve essas características na prática, esse cara vai dar certo na carreira acadêmica, na carreira clínica. Eu acho O que nível, você está querendo sim, dizer um nível de pragmatismo, né? De sim, execução, de não ficar na sim, teoria, não ficar na é, conversa. aham, Você vai ter que, como você mesmo disse, vai ter que carregar muito piano para os outros. aham, uhum, Você vai ter que fazer o trabalho braçal no início, de levantamento uhum, bibliográfico, de sim, arrumar a sala de aula, de aham, preparar slide, de sim, escrever o primeiro esboço do uhum, trabalho, enfim. Então, ter essa resiliência, essa persistência, porque, como a gente sabe, não é, é diferente da profissão clínica privada, né? uhum, E tem outros desafios. Não é nem mais sim, fácil nem mais difícil. Simplesmente os uhum, desafios sim, são diferentes. Eu acho que essa mensagem que você está dando é importante, que é não existe mágica no mundo acadêmico do dia para a noite. Existe uhum, nas outras possibilidades de escolha, né? uhum, Você vê clínico que dá certo em 3 anos e ganhando um monte de sim, dinheiro. Ah, uhum, difícil, mas acontece. No mundo acadêmico é realmente um projeto a longo prazo, né? sim, sim. E, E esse desejo de aprender e de ensinar. Eu acho que hum, além de estar continuamente aprendendo, é compartilhar o conhecimento. Eu acho que isso é um dom de quem quer ser professor. né? Quem pensa em ser comunicador, professor, palestrante, ele tem que ter a satisfação de transmitir o conhecimento. Mas você Isso, mencionou a outra metade que as pessoas às vezes esquecem, que é a satisfação de constantemente aprender. sim, A gente também, tem muito exato. professor que já Uhum, esqueceu de aprender há muito tempo, aham, infelizmente, sim, né? sim, Ou porque acha que já sabe o suficiente, ou perdeu uhum, a motivação. uhum, E, e você consegue compartilhar de uma maneira muito mais atraente quando você tem essa mentalidade de aham, aprender sempre, né? sim, uhum, Então, o aluno percebe isso. O aluno percebe que aquele uhum, professor está evoluindo constantemente, né? E isso sim, faz com que você se torne um comunicador muito mais atraente, um comunicador muito mais moderno, né? Com informações muito mais sim. atuais. E mesmo que esse jovem dentista esteja vivenciando, trabalhando num ambiente em que não seja o ideal, que tem coisas que ele não gosta, tem pessoas que não estão de acordo com ele, quando eu digo de ter o foco, é ele olhar para o objetivo dele lá na frente e não se deixar envolver pelo ambiente, porque aí ele segue Sim. adiante com seus objetivos. Isso Dica tem em fantástica também. em Né? todos os lugares tem isso, não só no mundo acadêmico, Mas mais mas no mundo acadêmico. no mundo Mais no mundo acadêmico acadêmico. tem É, bastante, e aí você tem que meio que se blindar. Você exato, blinda, mas você fica exato. focado no seu objetivo e Sim, não importando sim, as boladas que você é, leva, você segue sim. atravessando a ponte, né? Fazendo. Eu acho que essa é assim, porque é também fácil você cair dentro do jogo e cair dentro dos Uhum, erros que a fácil. maioria fazem, né? Uhum, E aí ficar na mesmice. Então, é sim. esse equilíbrio. Se você é muito idealista, você provavelmente vai se frustrar e vai largar. Uhum, uhum, Mas se você não é idealista, você acaba virando mais um que está lá, funcionário aham, público, né, dando sim. aula. Uhum, Então, eu vejo você como esse exemplo excelente de equilíbrio entre esses dois. Ter o idealismo, que é esse foco, essa uhum, visão, né? Eu uhum, quero fazer o mestrado, eu quero fazer o doutorado, eu quero fazer XYZ, eu quero ter meu departamento, não importa se vai demorar 25 anos, eu vou uhum, ter minha equipe, eu vou buscar o investimento, eu vou isso. conseguir montar o curso. Não concordo com 90% do conteúdo que está sendo dado, mas não vou desistir. Pouco a Uhum, pouco a gente vai mudar o currículo, parará, parará. Então ah, é ter esse idealismo, mas um idealismo controlado, mesclado com persistência e paciência, né? sim. Sim, são muitas características. Eu diria que o mundo acadêmico, que parece ser o mais fácil, a escolha mais fácil, não estou dando certo na clínica, eu vou lá fazer um mestrado, ganhar uma bolsa. Não é, é um dos mais difíceis. É um Uhum. dos mais difíceis e requer muitas características para poder sobreviver nele.
para chegar no ponto, né, Sim, para. 50, 60, 70 Uhum, anos de idade uhum, e sim. ser visto como um excelente professor dentro de uma Uhum, faculdade, principalmente uma faculdade pública, né? sim. Porque para ser mais um professor Uhum, somente, aí uhum, fica mais fácil, né? É só é, fazer o que todo mundo faz, aí também não tem satisfação, não tem reconhecimento, não é, tem é. legado, não tem conquista, não tem nada, né? Sim, e eu diria até que se alguém está pensando em entrar na carreira com esse pensamento, não entre. Não entre, Uhum. porque vai ser mais frustração do que Sim, satisfação. Não entre. Se for entrar com o que a gente tem falado até agora, vale muito a pena. É muito bacana, muito recompensador. sim, sim, sim. Você ainda tem essa chama acesa de É, entrar sim. numa sala de aula para um quarto ano, Sim. com uma molecada de 20 anos, Uhum. 70% não está nem aí, ou metade não Aham. sabe nem porque está lá, um terço Sim, completamente. Como que é essa sim. situação? Porque quem não está no mundo acadêmico e realmente se importa, a gente perde completamente. Se a gente desenvolve uma carreira de sucesso, a gente é rodeado por pessoas de sucesso, né? Então a gente Uhum, uhum, conhece dentistas de 40, 50, 60, 70 anos que uhum. são apaixonados ou foram apaixonados, que deram certo, a gente fica nessa bolha. Sim. Eu fico só imaginando o que é Aham. estar na minha sala de aula quando eu tinha 20 anos, que eu era o mais perdido, se não um dos mais perdidos. Como que é conversar com É. essa juventude? Olha, esse é o desafio do dia a dia. É quase que uma motivação adicional. Dentro das várias atividades acadêmicas, e vou listar alguma delas que eu faço e os outros professores também fazem, que é pesquisa, que é participar das reuniões e da gestão da faculdade, dar aula na pós-graduação e para a clínica, e dar aula para graduação. Eu sempre digo para os meus alunos da graduação, o que eu mais me divirto, o que mais me motiva é ir Hum, para a graduação, é pegar hum, aqueles alunos que estão sedentos de conhecimento. É sim. lógico que às vezes estão sem rumo, do jeito Uhum, deles, na estratégia deles, mas o desafio é enorme para o professor, ele conseguir trazer o interesse de todo mundo para aquilo que é importante, demonstrar aquilo, fazer com que eles se concentrem. hum, Concentração é um fator importante hoje em dia, né? é, Conseguir fazer com que eles se concentrem naquilo que é importante. Então, eu adoro estar nesse meio hum. de graduação aí com esses desafios que existem. Mas eu acho que fundamental primeiro, É. antes de tudo isso, é conquistar o respeito Uhum, e o carinho deles, né? sim, Esse é o grande desafio, né? Numa sim, mas sala, isso na USP, o que é, que é? Uma é. sala de 80 alunos, quer dizer, Sim, é 80, uma 80 para mais, loucura, por cara. aí. Então, E- você imagina, mas isso, de novo, para você conquistar o respeito, é a sua história e o seu exemplo é que vai fazer com que eles tenham respeito por você. Então, Sim. não adianta chegar lá na sala de aula, querer impor o respeito, isso nunca funcionou. Hum, Então, quando você tem uma história de você deu o exemplo ao longo da carreira, você fez, você não só falou, você mostrou e fez, aí você chega, você não precisa impor respeito. hum. Você só. Mas, É, Marilton, eu diria que é, na graduação, uhum, eu acho que você tentar impor uhum, respeito não dá certo, a gente sabe disso. uhum, uhum, Mas, assim, a história, eu lembro que na uhum, graduação eu não fazia ideia da uhum, história de nenhum professor. Quer dizer, a é, história minha, jovem, com 20 sim, anos lá uhum, na faculdade, 20 e uhum, pouco, a minha história é aqueles 5 minutos de introdução, daquela postura do sim, professor, uhum, naquela introdução, naquela primeira aula, talvez, né? uhum, uhum, sim, Essa que é a mágica, sim, você não, mas eu sou um dentista famoso, mas eu sou um pesquisador, eu uhum, publiquei 40. uhum, A molecada de 25 não tá, de 25 não 20 e tá nem poucos aí. anos, sim. Mas aí, Christian, aí que tá. Você tem que trazer o que está na cabeça desse jovem, entender o que ele está pensando, e aí sim você pode mostrar como a sua história pode Sim. contribuir com ele. Aí ele vai se Mas aí você interessar. tem que fazer isso nesses 10, Tem que 15 fazer, minutos de tem que introdução, fazer, né? tem que fazer. É, Numa aula teórica, eu diria que é muito difícil. Uma é. aula teórica, você vai lá dar uma aula teórica, a proximidade é muito pequena.
você tem que tentar manter a concentração. Mas na primeira oportunidade próxima, então nas aulas práticas de laboratório, nas aulas práticas de clínica, entender onde cada um está pensando em chegar, o que cada um pensa da odontologia, naquela conversa de 2 minutos ali antes de atender um paciente, entre uma demonstração e outra. E aí, quando você vai entendendo o objetivo de cada um, você começa a se colocar, e aí sim ele começa a prestar atenção na sua história, o que você fez, quem você é, o que você pode acrescentar na vida dele. Porque se ele não entender que você vai acrescentar alguma coisa na vida dele, não interessa. Esse professor não me interessa. Eu acho que é Exatamente. por aí, é por aí. Acho que, num primeiro momento, Isso é uma arte. Isso é uma arte sim, sim. e poucos, É. poucos se tornam mestres nesta arte. Por isso que na faculdade os alunos geralmente Uhum, têm um ou dois, talvez uhum, três professores que eles é, se conectam, né? sim. Entre 50. E o professor não conecta com todos os alunos também. Sim, Impossível. né? Ele acaba se conectando com os 20 alunos que estão ali no grupo dele. Então, Sim. quando você. O professor do meu corredor, o professor do meu grupo de clínica, aquele professor que deu para aproximar é aquele que pode Aham. contribuir Aham. significativamente. Mas. Eu lembro quando aluno, né, os professores que eu tinha um respeito e carinho, não era pela história, não era pela qualidade, porque eu não conhecia, não sabia, Uhum, uhum, era ou pelo jeito a pessoa era legal, uhum, né? sim. Uhum, Logicamente, você curte geralmente aquele professor do corredor, da bancada, que está ali na parte clínica e se dá a sorte de pegar um cara legal. Mas eu também lembro de professor que me conquistou pela qualidade da aula, que sim. até era um Uhum, professor que não tinha, era bastante distante, era um dos nomes mais aham, famosos da época da USP. O cara veio e deu uma aula que até uhum, hoje eu gosto aham, e entendo de oclusão por aham, causa da aula desse professor. O sim. cara deu uma aula, né? Para Uhum, um bando de moleque, de jovens que não sabiam de nada. E o cara trouxe sim. todo mundo de A a Z. Pelo menos Uhum, 80% da sala que queria, que tinha um pouquinho de uhum, atenção, uhum, ele trouxe até o final, né? Então, isso é uma sim, outra sim, habilidade. sim. Habilidade de relacionamento e a habilidade de dar aula, né? De fato, não é... Aham, Porque tinha professor que também era PhD, o caramba, vinha aham, cheio de pose, não sei o que lá, não tinha uma pessoa prestando atenção na aula do cara. uhum, E o cara era premiado e pesquisador, uhum. chato, mas chato e ruim de dar aula, né? Então, Sim, são coisas diferentes, né? é isso aí. Bom, nós estamos falando da realidade, não estamos escondendo nada, é isso mesmo que acontece. E todos os momentos são importantes. Quando eu vou preparar uma aula da graduação, eu não pego aquela aula que eu dei há 15 anos atrás, que eu vou repetindo a mesma aula com os mesmos slides. Isso não existe. Não é Hum, possível mais entender uma aula dessa forma. Então, eu construo a aula personalizada para aquela turma, com sim, uma linguagem que ela entenda, e vou tentando trazer o aluno para junto do assunto e de sim, forma que ele seja memorável para ele. Então, sim. construir uma aula é uma arte, você é um artista em construir aulas. Hum, E para a graduação não é diferente. Às vezes fala, não, sim. eu vou dar uma aula no congresso, eu vou montar uma super aula. Pois é essa super aula que eu dou na graduação. Uhum, Alguma uhum, coisa eu mudo a forma de explicar, sim. mas tem que ser a mesma estratégia. Ah, história de qualidade. É. Outra coisa que eu queria te É. perguntar, a realidade das faculdades, Uhum, é em termos do atraso com o mundo clínico uhum, avançado fora da faculdade, né? No meu tempo de faculdade, né, as pessoas falam, não, que a faculdade está 10 anos atrás, que a faculdade, quando lança uma coisa depois, não sei quanto tempo, que a gente ainda está aprendendo coisas de 40 anos atrás. Como que está esse gap hoje em dia? É algo que está menor, está melhor, está pior? É frustrante ver o que está acontecendo lá uhum. fora e as pessoas muitas vezes bloqueando a evolução dentro. Como que está essa situação? Tanto em termos teóricos de conteúdo de tópicos, quanto em termos de Sim, tecnologia e equipamentos, etc. sim. Olha, em termos de conteúdo, eu diria que com uma velocidade
da evolução das tecnologias, das novidades está muito grande, o gap está ficando ainda maior. Então é preocupante nesse sentido. E eu volto àquela primeira conversa nossa de que se o professor não tem uma conexão com o que está acontecendo no mundo clínico, o gap fica gigantesco. Hum. Então, isso é um ponto para diminuir esse gap, é trazer o que está acontecendo no mundo clínico para diminuir isso e trazer para a faculdade em tempo real. Em termos de Uhum. tecnologias, equipamentos, a USP e outras boas instituições no Brasil, elas têm investido significativamente. A gente tem material de primeira, a gente consegue ter esses equipamentos para já fornecer um aprendizado já nos primeiros momentos, especialmente falando aí da odontologia digital, Sim. que hoje em dia o recém-formado sai, ele não tem mais que comprar uma cadeira, um equipe, um armário, ele tem que comprar 10 coisas ou pensar em 10 coisas para investir, né? Sim. Sim. Então, isso é um desafio ainda maior, Uma, mas uma paulada. por aí. Agora, o gap sempre vai existir, logicamente, eu acredito que é muito mais importante a faculdade dar uma fundação de conhecimento Uhum, forte do que uhum, estar ensinando tudo que há de novo, porque correto. o novo muda de qualquer jeito, né? Sim. Então, Uhum, os fundamentos, a habilidade técnica, clínica, uhum, manual, o conhecimento de diagnóstico, de sim. planejamento, o entendimento das ciências básicas que fazem um bom clínico, um bom profissional de saúde. Quer dizer, isso não mudou muito, né? E está muito mais relacionado com conteúdos que são praticamente o mesmo, né? Há várias Concordo. décadas. Sim. E muito mais relacionado à sorte do aluno ter um professor muito bom naquela área, né? Que Sim. faz com que você curta realmente o tópico. Eu sempre falo que muitas vezes é melhor aprender o analógico do que aprender o Uhum, digital, né? O- uhum, Porque você, através do processo analógico, as suas habilidades intelectuais e manuais são desenvolvidas de uma maneira completamente sim. diferente, Uhum, né? Então, a gente vê jovens hoje pulando direto para o mundo digital e perdendo muito, né, por uhum, não ah, explorar o mundo analógico. Um exemplo mais básico é, por exemplo, o articulador e o arco uhum, facial, que hoje em uhum, dia, na odontologia real de ponta, é totalmente desnecessária por causa das tecnologias. Não precisamos uhum, mais de articulador e arco. Mas eu diria que um aluno que não passar pelo processo de uhum, instalar um arco facial, de entender o arco facial, de entender as limitações do arco facial, de uhum, usá-lo repetidamente nos pacientes da uhum, faculdade, depois tentar transferir para o articulador, montar no articulador, aprender as limitações do articulador. Se você não passa por esse processo analógico, você perde muito. E você não consegue correto. tirar tudo do Uhum. digital depois, né? Você concorda comigo nesse sentido? Concordo plenamente, concordo completamente. As, uh, as filosofias, os fundamentos que são analógicos, eles continuam sendo extremamente necessários para entrar no digital sabendo o que está fazendo, aproveitar Sim, essas ferramentas da melhor forma. sim, Concordo sim. totalmente. Então, muitas vezes a faculdade, muitas faculdades, principalmente as privadas, né, Uhum, acabam focando no aspecto errado, que é não investem nos fundamentos básicos uhum, importantes uhum, e fornecem um monte de brinquedinhos digitais sim, que vão dar um conhecimento superficial, né? sim. Então, acho que tem que tomar cuidado, e eu sei que você tem plena consciência disso e desenvolve essa combinação entre fundamentos e novas tecnologias de uma maneira apropriada, né? Perfeitamente, totalmente de acordo. É por aí mesmo. Acho que tem que ter esse balanço. Agora, Nilton, você mencionou duas coisas mais no aspecto pessoal, de desenvolvimento pessoal, que eu queria que Uhum, você comentasse, porque eu acho que são duas coisas que provavelmente foram fundamentais para você chegar onde você chegou, né? Você mencionou, antes da gente entrar ao vivo, né,
sobre o fato de você ser contrário à busca da perfeição e os malefícios que essa busca pode trazer. Eu Uhum, queria que você explicasse um uhum, pouquinho mais sobre sim. isso. E você também falou de como o esporte teve um Uhum, impacto fundamental na criação do teu caráter e do teu sucesso profissional também. Explica esses dois pontos aí. legal, ótimo. A questão da perfeição, a busca pela perfeição, está muito dentro da nossa profissão. Então, não só na área acadêmica, tá? Talvez isso envolva a área clínica, certamente envolve a área clínica também. Isso tem sido uma sobrecarga para os profissionais dentistas e para os jovens, principalmente, porque ainda não adquiriram experiência suficiente, habilidade suficiente para conseguir um grau de excelência. Então, é diferente buscar a perfeição, que não é do ser humano, Uhum. e buscar a excelência. Buscar a excelência, sim, aí treinamento continuado, conhecimento, ok, Sim. isso faz bem para a mentalidade, mas a busca pela perfeição pode causar um estresse, um burnout, uma Concordo sempre, sobrecarga. concordo Então, acho que sempre. é bom a gente mostrar, às vezes, as limitações, os erros. Nós que estamos já um pouco mais adiante na carreira, mostrar que a gente errou muito, erra, tá tudo bem, mas a gente continua buscando a excelência. Então, a gente não focou na perfeição, porque senão a É. gente não teria Não, resistido, né? eu sempre falo que eu sou apaixonado por qualidade, mas não Uhum, por perfeição, é né? isso aí. É. Ou seja, buscar sempre a melhor qualidade possível, mas nunca deixar de fazer as coisas por Uhum, causa dessa busca da perfeição que joga contra. Muitas vezes você não sim. publica um Uhum, artigo porque não está perfeito. uhum, Muitas vezes você exato. não dá uma aula porque não está Aham, perfeita, né? uhum, Muitas vezes você não arrisca um tratamento porque você acha que você não está perfeito para fazer aquele processo, né? sim, Então, eu sempre fui muito mais de bota para fora é isso e, aí. e, 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 e e, compartilha, né? e entender bem e assimilar bem as imperfeições, os erros que acontecem, assimilar isso e Sim, seguir adiante. E sim, não só a autocobrança, mas a cobrança externa, né? De sim. pacientes, de pares que fazem essa cobrança, a gente entender, modelar isso para não jogar contra a gente, né? Então, esse acho que é o ponto que eu mencionei sobre a perfeição. Hum, Isso já faz o link com as habilidades que eu mencionei aí do esporte, porque nós somos fãs aí dos esportes, e eu sim, acho que desde muito pequeno ele vai introduzindo características na personalidade e na mentalidade da pessoa, que depois vai se tornar profissional, e algumas dessas características que o esporte propicia são essenciais da gente levar na vida profissional. sim, Então, eu mencionei algumas delas, como o trabalho em equipe, por exemplo. Trabalho em equipe, o esporte traz isso naturalmente. Então, sim. saber trabalhar em equipe, isso requer várias habilidades Uhum. sutis que, se não tiver, não desenvolve bem. Outra característica do esporte é esse de aprender a lidar com as derrotas, né? Sim. Superar essas derrotas, aprender com elas e seguir adiante com o seu foco no seu objetivo final. O que trabalha muito bem com o aspecto da perfeição, né? No Exato, tá ligado. esporte você não tem essa, eu só vou jogar se for Aham. perfeito. Não, você vai jogar, Pois filho, é, e vai exato. jogar do jeito que você consegue jogar, né? Exatamente. Você vai jogar tênis, você vai jogar basquete, você vai errar muito mais do que acertar. Sim. Então, não é por aí que não é a Uhum. perfeição que vai fazer o bom profissional. E tem uma outra característica que é aquela que eu comentei também, de você entender que dentro de um time você não precisa ser o protagonista, o craque sempre. Você em algum momento você vai jogar num, se você quer jogar num time bom, ok. Faça com que o time precise de você. Então joga ali na lateral direita por enquanto, até que o time precisa de você também, Sim. e até que você entenda Sim. como é que é jogar em equipe, né? Acho que essas são algumas características do esporte que traz uma mentalidade forte e Uhum. que são essenciais para o pro profissional hoje em dia, para os jovens profissionais, essencial. Profissional em geral, mas eu acho que o profissional que escolhe a carreira acadêmica ainda mais, né? É uma carreira Uhum. muito menos solo, é uma carreira que depende muito mais Aham, de tudo à sua volta, né? sim. Das pessoas que você gosta, das pessoas que você não gosta, das pessoas que você Uhum. concorda, das pessoas que você não concorda.
No mundo privado você escolhe, eu não gosto de você, você está fora, eu não vou trabalhar com Sim. você, eu não vou ser Aham. seu sócio, eu não vou ser isso. Sim. A faculdade é um grande, deve ser um grande ensinamento, porque o Aham. pacote vem já pronto e você tem que trabalhar. E no esporte é isso, né? Você entra numa equipe, você entra num time, você não tem como escolher, né? Aham. São Aham. essas as pessoas, são esses Sim. os Sim. treinadores, são esses os desafios. O que vai dar para fazer esse ano é isso, não dá para fazer Uhum. aquilo. A gente vai crescer a longo prazo, pouco a pouco. Então, eu achei muito legal essa comparação sua do esporte, ah, que na faculdade todos nós fazemos muito esporte, muitos fazem muito esporte na faculdade, né? E Uhum. eu acho legal essa comparação porque você já pega isso e já transfere para a Sim. continuação da tua carreira acadêmica, que você vai usar todas essas habilidades. Exato. Isso forma a sua personalidade e você tem que tomar proveito disso na vida profissional também. Hum, É só manter a mesma mentalidade na carreira profissional. Isso funciona muito bem. hum, Isso é uma dica para os jovens aí, eles entendem com facilidade essa questão sim, aí da sim, mentalidade. sim. Funciona bem. E uma última pergunta de minha parte, antes de você compartilhar suas Uhum, palavras finais aí. Com relação à estruturação dessa carreira, né? Você tem alguns passos. Vamos uhum, tentar pensar num sim. sucesso, colocar como sucesso virar um chefe de cadeira, um chefe de departamento, Uhum, né, de uma faculdade de respeito. Então você tem aí, você é aluno, depois você tem pós-graduação, você tem mestrado, você tem doutorado, existem diferentes mestrados, existem diferentes estruturas de doutorado, existe a possibilidade de ir para fora, de voltar. uhum, Dá um resumo aí de uma carreira uhum, ideal, sim, das bases, sim. das opções e do que você acha ideal em termos de timing e de sequência. Legal, excelente pergunta. É uma visão que pouca gente tem, porque a gente não sabe como é que a estrutura acadêmica é montada. Então, às vezes tem aquele sonho de ser professor, mas não sabe como é que ela está estruturada, né? Então, o começo é esse mesmo. O começo é graduação, depois vem pós-graduação. Então, pode ser uma pós-graduação do tipo especialização, mas para seguir a carreira acadêmica tem que ser a pós-graduação chamada stricto sensu, que é mestrado, doutorado. Tendo obtido esses títulos, você está preparado para entrar na carreira como professor. Então, normalmente tem um concurso para ingressar como professor. E dentro das categorias de professor, também são basicamente três. Começa como professor assistente, depois, com outro concurso, outra tese, continua estudando e progredindo, você pode passar a professor associado, então, de assistente passar para associado, e depois mais um concurso dentro da carreira acadêmica para ser professor titular e ter a possibilidade de ser chefe de departamento e comandar uma disciplina. Então, Hum. são vários passos que você tem que ir subindo um degrau de cada vez. Ninguém pula a etapa Mas isso em e faculdade pública ou em faculdade privada também? olha, em faculdade privada, os passos talvez tenham algum um outro degrau a menos, tá? Então, por exemplo, para ser professor de uma faculdade privada, você não precisa ter o mestrado e o doutorado. Você pode ter uma formação de especialista, mestre, você já pode ser professor de uma faculdade privada. E dentro das categorias de professores, nem todas têm essas três categorias: assistente, associado e titular. Às vezes tem os professores assistentes e o titular. Então, reduz aí de três para duas categorias. Hum. Mas, basicamente, esses são os degraus, né? Que quem vislumbra essa possibilidade tem que ter em mente. E a Hum. possibilidade de conexão com o exterior, isso é uma coisa que muitos jovens procuram, tá? Hum. Eles, como o mundo está globalizado, eles já querem pensar, mas e dar aula no exterior? Dar aula no exterior é muito bacana. O dentista brasileiro é muito bem conceituado, como você disse na abertura aí da nossa conversa, é Sim. muito bem conceituado, os professores brasileiros são muito procurados lá fora, então, às vezes começa uma carreira aqui no Brasil e em algum momento vai buscar uma universidade lá no exterior para ser professor. Então, tem mais esse passo Sim. aí que pode ser Sim. dado.
Acho que toda faculdade de odontologia do mundo tem algum brasileiro em algum departamento. Acho que não existe uma Sim, faculdade. sim, é bacana, porque quem busca a Pô, carreira acadêmica tem sim. mais, tem esse plus, né? Tem essa possibilidade de ir Então, para um qualquer plus lugar do mesmo, mundo. porque você, como clínico, você Uhum, não pode trabalhar fora do Brasil. Você não tem a licença para ser correto. dentista fora do Brasil. Mas, como Uhum, professor, você pode sim trabalhar como professor fora do sim, Brasil e atender através da faculdade, né? Dentro da faculdade. dentro da faculdade, na clínica dos professores. Então, a gente montou isso na USP também, uma clínica de professores ou uma clínica onde o professor possa fazer demonstrações e transmitir isso para a sala de aula. Não é atendimento clínico particular, né? É atendimento Uhum. clínico visando o ensino. Sim. Isso a gente consegue fazer. E essa conexão com faculdades internacionais, acho interessante mencionar que lá na USP a gente criou uma conexão bastante forte por meio do ITI, International Team for Implantology, né? A Sim. gente criou uma conexão de ensino e pesquisa numa rede que o ITI montou, 30 universidades conectadas, onde a gente tem intercâmbio de professores e intercâmbio de alunos de pós-graduação. Isso Legal. também é bem bacana de ressaltar. São possibilidades de internacionalização Sim. que são Sim. muito procuradas pelos jovens aí. É bem legal. Por isso que ainda vale a pena entrar na USP. Sim, sem dúvida é uma universidade que, Diferenciado. que apaixona, né? A gente estava falando disso no começo da conversa. Você acaba ficando apaixonado pela estrutura, pelas possibilidades, e eu estou lá até hoje com essa paixão aí. Uhum. Fantástico, fantástico. Newton, suas palavras finais para jovens que Uhum, pensam, talvez, quem sabe, a carreira acadêmica uhum. possa ser um caminho de prazer e de sucesso para eles. O que que você poderia dizer para encerrar nessa conversa? Olha, a minha mensagem é muito otimista, Christian. É muito otimista, tá? Eu vejo a carreira acadêmica quase que como uma etapa obrigatória em algum momento da vida profissional. É uma etapa obrigatória para o jovem experimentar. Porque os primeiros passos, como a gente acabou de falar, são a pós-graduação, a especialização. Então, ele já está experimentando uma educação continuada onde ele vai continuar recebendo conhecimento, até começando a compartilhar. Então, ele começa a ter as primeiras experiências de compartilhar o conhecimento. E Uhum. essa vai ser a prova, se ele leva jeito, se ele se apaixona por aquilo e resolve dar o passo seguinte, que é Sim. ser professor e levar essa proposta adiante. Então, a minha Mas, mensagem, mas mesmo sim, se não for, sempre vale a pena, né? Como você sim, disse. valeu a pena, exatamente. Por isso que eu acho que todos têm que experimentar. Porque se ele se identificar com aquilo, ele tem a possibilidade de levar isso adiante como a sua carreira principal, ele tem a possibilidade de levar isso adiante como uma carreira paralela, como eu fiz, Sim. levando duas carreiras simultaneamente, ou então, se não gostou, ainda assim valeu a pena, porque Hum. ele aprendeu a adquiriu mais conhecimento e adquiriu novas habilidades. Então, é uma experiência que todos têm que ter. Até que nível vai levar, cada um Uhum. vai decidir o que gosta, o que não gosta. Eu diria que você, apesar de não ter exercido uma carreira acadêmica aqui no Brasil, né, no Sim. início, você tem todas as características de um professor. Então, você Sim. pode ser professor mesmo fora de uma Sim. faculdade. E muitos Também. Também. professores, excelentes professores, não estão dentro da faculdade. Eles estão aí Acho que dando aula. né, o mundo da educação continuada, dos cursos fora da faculdade, né, cresceu muito dentro da odontologia, que é Aham, uma outra carreira, né, uma carreira de professor de cursos não aham, vinculados à faculdade, né, sim, uma aham, conversa para um outro dia aí, é isso também aí. uma possibilidade para os jovens dentistas. Mas eu acho que a carreira acadêmica, como você disse, é uma grande, uma escolha nobre, uma escolha necessária, vital, Uhum, uhum, e eu tenho muita admiração por todos que fizeram essa escolha e se dedicaram, né, à faculdade e se dedicaram a se tornarem professores de fato. Então, parabéns pelo seu sucesso, parabéns obrigado. por tudo que você tem desenvolvido aí na USP. Nos faz muito orgulhoso, muito orgulhosos, a gente
ouve as histórias, as histórias chegam aqui fora do Brasil, né? Aham. Enfim, a odontologia brasileira continua cada vez mais gerando mais reputação fora, também por causa desse trabalho acadêmico de pesquisas e publicações. Então, parabéns a todos os excelentes professores brasileiros no Brasil e mundo afora. Isso Parabéns aí. a vocês aí, ao grupo todo. Fico muito feliz, acho que a conversa foi muito boa, muito útil, e eu espero de Legal. coração que os nossos ouvintes tenham colhido informações estratégicas importantes para tomarem escolhas inteligentes. Muito Não, obrigado, Newton, eu e que a gente se vê. muito obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Abraço.